Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler versos 24 a 29. Melhor é o princípio das coisas, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Agora Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos de Corinto. E Paulo vai dizer exatamente da necessidade de chegar ao final. E ele diz assim, leia comigo. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Está todo mundo correndo, irmão. Está todo mundo lutando. Mas Deus está mostrando, através desta palavra, que Ele deu ao apóstolo Paulo, Ele está mostrando que nós devemos trilhar a nossa vida, pensando no final, porque melhor é o fim das coisas. Melhor é ser premiado no final, do que ser aplaudido no início. Olha bem o que Paulo está dizendo. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Se nós chegarmos ao final e não alcançarmos o prêmio, de que valeu ter corrido? Se você chegou ao final e não alcançou o prêmio, de que valeu ter corrido? De que valeu ter sido, de que valeu o tempo que você passou na igreja, se você ao final não chegar a ser arrebatado? Valeu o quê? De que valeu a sua trajetória, se ao final você não alcançou o prêmio? Olha bem o que diz Paulo então. Ele diz assim, o verso 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, nos abstemos para alcançar uma coroa incorruptível. Isso quer dizer uma coisa. Se você quer alcançar o prêmio no final, você tem que se abster no meio. Se você quer alcançar um final glorioso, maravilhoso, cheio de bênção, repleto de bênção, significa que no meio você terá que abrir mão de muitas coisas. Ele está dizendo assim, aquele que corre para alcançar o prêmio, ele se abstém de tudo. Os que lutam se abstêm. Verso 26. Pois eu assim corro, não a coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar. Antes, olha o que diz a palavra de Deus, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar reprovado. Paulo está dizendo assim, para eu conseguir chegar até o final, eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que subjugar o meu corpo, eu tenho que reduzir o meu corpo à servidão de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo que, ele diz, na minha carne, a minha carne tende para as coisas do mundo. Então eu preciso de esmurrar a minha carne, eu preciso de subjugar o meu querer, para que o querer de Deus prevaleça na minha vida, para que eu não venha ficar reprovado. Isto é, ele está dizendo assim, para que eu consiga chegar ao final e alcançar o prêmio. Todo mundo quer ser premiado, mas o prêmio não é para o início, o prêmio não é para o meio da caminhada, o prêmio é para o final da caminhada. Quer ser premiado, irmão? É o final. Tem gente que quer ser premiado agora, a premiação é para o final. Vale a pena se abster. Aliás, quem não se abstém, dificilmente vence alguma coisa. Quem não abre mão de alguma coisa para servir a Deus, dificilmente chega ao final. Dificilmente chega ao final. Os olhos do crente estão postos lá na linha de chegada, irmão. Todo dia quando você acordar, lembra desse versículo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, se melhor é o fim, quando eu abrir os olhos amanhã, eu quero lembrar que naquele dia, no dia do arrebatamento, Jesus vai chamar o meu nome. Eu vou me levantar pensando assim, o meu fim vai ser maravilhoso.
para que o meu fim seja maravilhoso, eu vou subjugar o meu corpo, vou reduzi-lo à servidão, porque eu não quero apenas pregar, eu quero viver o que eu prego. Agora olha bem, a Bíblia é cheia de exemplos, de homens, alguns iniciaram bem e terminaram mal a caminhada, outros conseguiram concluir a caminhada, sendo bênção nas mãos de Deus. O fato de termos começado bem, não nos garante encerrarmos bem. Começou bem, glória a Deus. Agora o importante não é o início, o importante é o final. Seus olhos precisam estar postos lá na linha de chegada, naquela bandeirada final. Quando o Rei da Glória vai te receber, irmão, lembra disso todo dia. Quando você acordar, estiver enfrentando lutas, provas, algumas situações vierem para te fazer pecar, lembra que estamos chegando ao final, em breve nós seremos arrebatados. Vale a pena ser fiel, vale a pena subjugar o seu corpo para alcançar a premiação, vale a pena, pense no final e não no início. Há determinadas coisas que nós queremos que aconteça logo, mas elas não acontecem do jeito que nós queremos. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que entender que neste mundo nós vamos ter aflições, neste mundo nós vamos ter problemas, e a situação é como nos comportaremos diante das aflições, como agiremos diante dos problemas. Não, eu vou agir na carne, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu não suporto que façam isso comigo. Cuidado, se você quer ser premiado, você precisa desmurrar o seu corpo, você precisa subjugar o seu corpo, reduzi-lo à servidão, isto é, viver a palavra, viver a palavra. A Bíblia é um livro maravilhoso para ser pregado, mas é muito difícil ser vivido. Por isso, está lá no livro do Apocalipse, quando o apóstolo João foi arrebatado, havia na mão do anjo um livrinho, e ele disse assim: toma o livrinho, João, e come. Ele botou o livrinho na boca, era doce na boca, era doce nos lábios, mas quando ele engoliu, era amargo no ventre. É bonito de ser pregado, difícil de ser vivido. Mas eu quero te dizer, que apesar de ser difícil de ser vivido, o final é glorioso. O final é maravilhoso. A expectativa daquilo que nos aguarda vale a pena toda a amargura que estiver dentro de você, irmão. Vale a pena. Querem ver uma coisa? Vamos lá. O rei Uzias. Uzias foi um rei extraordinário, o 10º rei de Judá. Após o rei Salomão, o rei Uzias foi o reinado mais próspero, foi o reinado mais maravilhoso para o povo de Judá. Uzias começou a reinar com 16 anos, Uzias reinou por 52 anos, Uzias foi um guerreiro, Uzias venceu muitas batalhas, Uzias foi um engenheiro extremamente eficaz. Diz a palavra de Deus que Uzias construiu armas que lançavam pedras e lanças, e os exércitos inimigos todos eram derrotados. O exército de Uzias era um exército tão poderoso naqueles dias, que o próprio Egito se encolheu diante do povo de Judá. A fama do rei Uzias foi parar lá no Egito. Eles não queriam lutar contra Judá, porque Uzias era um homem extremamente vitorioso nas suas batalhas. Uzias construiu muitos poços de água. Uzias construiu torres, edificou lugares fortes. Diz a palavra de Deus que Uzias foi um rei extraordinário. Só que um dia, esse homem que começou tão bem, diga-se de passagem, começou temendo a Deus, servindo a Deus,
acertando muitas coisas espirituais na vida do povo de Israel. Só que o tempo passou, e as conquistas de Uzias fizeram ensoberbecer o seu coração. Uzias se tornou um homem soberbo. Uzias se tornou um homem vaidoso, arrogante, prepotente. Uzias não ouvia ninguém. Uzias não atendia mais ninguém. Uzias tornou-se tão arrogante. O orgulho dele era tão grande diante das suas conquistas, que diz a Bíblia que em um determinado dia, Uzias quis entrar no templo para ofertar ao Senhor incenso, para queimar incenso ao Senhor. Olha bem, alguém vai dizer, mas ele queria ir ao templo, queimar incenso ao Senhor. A intenção dele aparentemente era melhor, só que ele era rei de Judá, ele não era sacerdote, e cabia apenas ao sacerdote queimar incenso, não ao rei. Mas ele achava, ele estava movido por um orgulho insano, ele estava movido por uma cegueira chamada arrogância, prepotência. Afinal de contas, eu já conquistei tanto na vida, o meu nome está escrito na história de Judá, tantas coisas eu fiz. Diz a Bíblia que ele, contra a vontade dos sacerdotes, Uzias entrou no templo, os sacerdotes repreendendo e não aceitando que ele entrasse, e diz a Bíblia que ele entrou desobedecendo os sacerdotes, e diz a palavra de Deus que o Senhor o feriu com a lepra na testa. Sabe lepra na testa? Sabe o que é isso, irmão? Lepra na testa. Porque Deus feriu Uzias com lepra na testa? Uzias passou o resto dos seus dias sozinho, porque os leprosos tinham que ficar separados da sociedade. Aquele homem que foi um grande conquistador em Judá, um grande rei de Judá, terminou seus dias leproso, só. Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é acabar bem, irmão. E nós não acabamos bem aqui na terra. Nós acabamos bem o dia que cruzarmos os portais celestiais. Aí nós podemos dizer, acabamos muito bem. Não importa a projeção na terra, não importa o sucesso da terra, não importa os aplausos da terra, não importa as conquistas da terra, não importa se a conta bancária está elevada, não importa se você tem muito título na parede, não importa se as pessoas acham que você é maravilhoso ou maravilhosa, não importa nada disso, irmão. O que importa é o final, só isso. A única coisa que verdadeiramente importa é o final. Se naquele grande dia nós estivermos em condição de ouvirmos Jesus chamar o nosso nome, então valeu a pena ter vivido na presença do Senhor, valeu a pena ter servido a Ele. Alguns perdem o foco do final. Não perca a essência, irmão. Sabe por que muita gente se desvia no Evangelho? Porque perde o entendimento que o fim é melhor do que o princípio. Não permita que as suas conquistas te seguem. Não permita que a maneira como você vai galgando outros, vai saltando os obstáculos, te cause uma cegueira, a ponto de você não reconhecer que quem fez tudo foi o Senhor, apenas o Senhor. Foi o Senhor que fez de Uzias um grande rei. E todas as vezes que nós entendemos que quem nos faz é o Senhor, se conquistamos, a glória pertence a Ele. Se sofremos, damos glória a Ele. Se não entendemos o que está acontecendo conosco, continuamos dando glória a Ele. Se obtemos sucesso em qualquer área da nossa vida, nós tributamos isso a Ele. Apenas isso, a Ele. Ele é o meu objetivo. Ele é que vai estar me esperando no final da caminhada.
Se tudo der errado aqui, não tem problema. No final eu vou ser vitorioso. No final Ele vai enxugar as minhas lágrimas. No final Ele vai me receber na glória. No final Ele vai falar para mim: servo, serviçal, escravo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vai valer a pena, irmão, quando você entrar no gozo celestial. Tudo terá valido a pena. Cada momento difícil terá valido a pena. Cada vez que você se manteve fiel, terá valido a pena. O problema não está no princípio. O problema está no meio das coisas. Começar bem, muita gente começa. Terminar bem é que é a grande questão. A grande questão é conseguir chegar ao final bem. Porque o melhor é para o final. Quando Jesus serviu o vinho, a água transformada em vinho, disseram assim: tu guardaste o bom vinho para o final. Para o final estão reservadas as melhores bênçãos. Para o final está reservado o melhor de Deus para você e para mim. Então foque no final, olhe para o final, olhe para a linha de chegada e diga: meu interesse é o final, eu quero chegar no final. Meu interesse é cruzar a linha de chegada e cruzar bem. Abacuque vai orar assim, Abacuque capítulo 3, verso 2. Abacuque vai orar dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. E ele vai pedir: aviva a tua obra. Ele não pede para avivar a obra no princípio, ele não pede para avivar a obra no fim, ele pede para avivar a obra no meio. O problema não é o princípio, nem o fim. O problema está no meio. No meio de uma caminhada, no meio de um casamento, no meio dos seus estudos, no meio da sua vida profissional. A questão está no meio. Aí Abacuque vai orar dizendo: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos, Senhor. É exatamente no meio que eu preciso que a obra seja avivada em mim. Que a obra é viva, irmão, no meio. Nós estamos no meio de uma jornada. Não chegamos ao final ainda. O final está próximo, mas não chegamos ao final. Estamos no meio dela. Então aviva a tua obra no meio, Senhor, no meio dos anos. E ele vai enfatizar mais uma vez: no meio dos anos, notifica. Não apenas aviva, mas notifica esta obra. Faz notória esta obra. É no meio, Senhor, que eu preciso da tua ajuda. É no meio que surgem os problemas. Me lembro dos apóstolos quando entraram no barco. O mar estava calmo. O problema foi no meio. No meio da vigília. A palavra de Deus diz assim. Agora vamos falar de alguém que terminou bem a carreira. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, um ancião. Paulo estava encerrando os seus dias. Paulo estava em uma masmorra. Paulo estava sabendo que em breve ele iria deixar o seu tabernáculo. E ele escreve dizendo exatamente isso: sei que em breve deixarei este meu tabernáculo. Está chegando o meu fim. Está chegando o momento final. Paulo estava para ser decapitado. E o Senhor já tinha falado isso com ele. Mas ele encerra os dias dele dizendo assim: o velho apóstolo, aquele homem que sofreu naufrágios, aquele homem que sofreu 39 chibatadas, aquele homem que sofreu injúrias, aquele homem que teve o apostolado dele colocado sob suspeita, aquele homem que andou entre falsos irmãos, aquele homem que passou fome, passou frio, passou sede. Ele vai encerrar dizendo assim, olha como ele vai encerrar os dias dele: combati o bom combate. Combati o bom combate. No naufrágio o combate foi bom. As chicotadas que eu tomei, o combate foi bom. Quando me traíram, o combate foi bom. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Estava encerrando os dias. São as últimas palavras do velho apóstolo.
E ele encerra dizendo: combati o bom combate. Cada combate que eu combati, ele foi bom. Não é porque Paulo gostava de combate não, irmão. Eu imagino que quando a pessoa lê esse texto, alguns pensam assim: pastor, como é que é? Paulo acordava de manhã e dizia assim: opa, como é que vai ser a luta hoje? Esfregava as mãos, dizia assim: tomara que venha bastante combate. Não, meu querido, tenho certeza que não. O combate só é bom porque tem alguém que não nos desampara. O combate só se torna bom porque aquele que iniciou a obra em nós, ele vai concluí-la. Aquele que não nos desampara, aquele que é fiel, aquele que no momento da luta e da prova ele está conosco, aquele que Davi chegou a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que maravilha. A luta pode vir, mas ele vai estar comigo. O combate é bom. Encerrei a carreira, a fé eu guardei. Meu irmão, se você chegar do outro lado, se cruzar a linha de chegada, com a roupa rasgada, sem dinheiro, perdeu tudo, mas se você guardou a fé, você guardou tudo que precisava ser guardado. Não adianta chegar ao final próspero, rico, orgulhoso, prepotente também. Acabei a carreira e guardei a fé. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu quero encerrar dizendo uma coisa: o nosso fim vai ser glorioso. Você quer saber como vai ser o nosso fim? Apocalipse capítulo 19. E a multidão reunida diante do trono do Todo-Poderoso. E eles cantavam dizendo: aleluia, pois já o Todo-Poderoso reina. Vinda é a hora do seu juízo. Bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles convidados a participar das bodas do Cordeiro. O nosso fim está reservado, irmão. Olha para a linha de chegada. Não olha para a luta que está te cercando hoje não, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se você olhar para o hoje, pode ser que você fique parado na caminhada, mas se você olhar para o fim, você vai olhar e dizer: o fim vale a pena viver o que eu estou vivendo. É pouco perto daquilo que eu vou receber, irmão. É muito pouco. Nós vamos encerrar glorificando a Deus, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Está difícil? O Senhor está contigo. Não está entendendo nada do que está acontecendo, não precisa entender. E muitas vezes Deus não dá satisfação a nós do que está acontecendo, Ele simplesmente deixa acontecer. Mas Senhor, o Senhor me desamparou. O fato dele estar calado não significa que a mão dele não está estendida. Confia, espera. A palavra de Deus diz assim: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então glorifica, irmão, porque o nosso final está chegando. O final da igreja se aproxima. Em breve, esse corpo mortal vai ser revestido. Em breve nós cruzaremos os portais celestiais, em brados de glória, em brados de aleluia. Ah, irmão, naquele dia nós vamos dizer: melhor é o fim do que o princípio. Você vai se lembrar do seu princípio, vai dizer: meu princípio foi maravilhoso.
fui salvo, fui batizado com o Espírito Santo, falei línguas, tive visões celestiais, preguei, senti o poder de Deus. Mas isso vai ser pequeno, irmão, perto do fim. O fim vai ser muito mais glorioso do que o nosso princípio. Melhor é o fim das coisas. Então olha para a reta final, irmão. Está triste? Olha para a reta final. Está amargurado? Começa a lembrar que Ele vai chamar o seu nome. Está tentando, está pensando em desistir? Olha para o final que está chegando. Deixa quem quer ficar para trás, vai ficar para trás. O orgulhoso, o arrogante, o prepotente, aquele que fixou o seu olhar apenas nas suas conquistas e esqueceu-se que a vida, o que interessa é o fim e não as conquistas aqui, não é o meio. O que interessa é o final. O que interessa é chegarmos ao final. Servo bom e fiel. Foi fiel no pouco. O máximo que nós conseguimos fazer é muito pouco. Mas sobre o muito te colocarei. Meu irmão, é isso que está reservado para você. O fim vai ser assim. O fim vai ser assim. Você imagina bem como é que vai ser a chegada no céu? O arrebatamento da igreja. Você vai encontrar com todos aqueles que morreram, esperando a promessa de Deus. Nós vamos entrar pelos portais celestiais. Vamos entrar com Abraão, vamos entrar com Abel, vamos entrar com Noé, vamos entrar com todos os heróis da fé, vamos entrar com Pedro, com Tiago, com João, com aqueles que morreram nas arenas. Você imagina o júbilo que vai ser, irmão? Imagina bem, aqueles que morreram ressuscitados, cantando, adorando o Senhor, os seres celestiais, junto com a igreja, os anjos que desceram até as nuvens, junto com Jesus, vão entrar para o céu, os portais arrancados dos gonzos. Olha que coisa gloriosa. O céu vai parar para receber a igreja. A subida vai ser tão maravilhosa. Salmos capítulo 24, versos 7 e 8 já se cumpriram. Verso 9 e 10 vai se cumprir. Verso 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Verso 8: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Já se cumpriu. Ele já foi assunto aos céus, e ele foi recebido em glória, irmãos. Quando Jesus foi assunto aos céus, os portais arrancaram-os dos gonzos. Ele foi recebido assim. Agora verso 9 e 10 vai se cumprir ainda. Mais uma vez vai se cumprir. Quando Jesus descer do trono e vir até as nuvens, Ele vai dar a ordem, a trombeta de Deus vai ser tocada, os nossos corpos serão transformados, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, nos encontraremos todos nas nuvens. Quando nós estivermos entrando, nós vamos ouvir isso, o brado do céu. Alguém vai gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Já imaginou como vai ser? Arrancai dos gonzos os portais, que entrará o Rei da Glória. De repente uma outra voz vai dizer: mas quem é este Rei da Glória? E a resposta vem: Ele é o Senhor, Ele é o proprietário, Ele é o Senhor dos exércitos. Quem está vindo com Ele?
é o exército dele. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. O Senhor deu uma visão em que anjos voavam sobre a igreja. Nesta noite era dada uma ordem para que preocupações fossem retiradas de todos nós, e nós pudéssemos participar do culto apenas louvando e glorificando a Deus. E então bênçãos eram derramadas. Glorifica, irmão. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Adorado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Tu és digno de receber a adoração da igreja. Nós te louvamos pelo bem que tens feito a nós. Não te bendizemos apenas porque tudo está resolvido. Não te adoramos porque os problemas cessaram. Te adoramos por aquilo que haverá de suceder a nós. Te adoramos pelo fim das coisas. Te adoramos por aquele grande dia, quando ouviremos o nosso Salvador nos chamar pelo nome. Ah, Deus bendito, torna-nos a cada dia fiéis a Ti. Eleva os nossos olhos àquele dia, Senhor. Em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor do bondoso Pai, a consolação, os dons e o poder do Espírito Santo continue convosco, irmãos, hoje e até o fim das coisas. Amém. Assentados. Nosso culto está encerrado, queridos. Que o Senhor nos abençoe. A todos a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ter uma... Rosa já está lá, com a mão levantada. Vamos orar, Rosa, com as senhoras então. Vamos orar com as senhoras. A igreja pode ficar em pé, as senhoras podem se ajoelhar para nós orarmos. Deus eterno, abençoa as tuas servas, sustenta, prepara maravilhosamente as tuas filhas para aquilo que tu tens para fazer ainda neste lugar. Oramos para que o Senhor as fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Grupo 10 vai se reunir. Amanhã haverá reunião de senhoras. Na outra quarta-feira não haverá. Na outra, semana que vem. Amém? Também não haverá madrugada, sábado, domingo, segunda e terça. Domingo tem um culto às 10 horas. Só às 10 horas da madrugada que precisa acordar.